Neste momento pensa em Deus, no Espírito Santo, e permita que o Espírito Santo possa, como nós entrávamos nessa Santa Missa, iluminar toda a tua alma, toda a tua vida. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações Toda graça do Pai, Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Peça, cante, deseja o Espírito Santo. Vem, vem. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Oh, vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Quero te convidar agora a você. Peça a graça do Pai. Peça agora a graça do Espírito Santo. O céu se abre nesta noite, meu irmão. Deus quer abrir as comportas do céu para derramar a graça, para derramar o Espírito Santo, para derramar a salvação. Então neste momento tenha coragem de abrir a tua boca, o teu coração e falar: Senhor, dai-me a graça do teu Espírito, dai-me a graça de uma unção nova, dai-me a graça da tua força, do teu poder. Vem, Senhor, vem, ó Pai, derrama sobre cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus, uma porção nova do Espírito Santo. Venha nos preencher cada um de nós, ó Espírito Santo, com a tua presença, com a tua luz, com o teu amor. Vem, Espírito Santo, preencher aqueles que estão vazios, aqueles que estão enfraquecidos, aqueles que estão abatidos, que estão desanimados. Ó Espírito Santo, nós invocamos a tua luz, nós invocamos a tua presença sobre cada um de nós neste momento. Vem, Senhor, vem, Espírito Santo. Ore no Espírito, permita que o Espírito Santo te renove, te fortaleça. Vem planificar, Espírito Santo, vem planificar essa igreja. Vem, Espírito Santo, apresenta a ti cada coração,
aqui, cada um que está em casa neste momento, e derrama, Jesus, derrama o teu Espírito Santo, vinha tirando toda a apatia, vinha tirando toda a mornidão espiritual, vinha tirando toda a fraqueza. Nós pedimos, vem Espírito Santo. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser. Hoje eu posso ser novo homem pelo teu poder. Com a mão no coração, canta. Com a mão no coração, cante. Hoje eu posso ser novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser novo homem pelo teu poder. Sim, eu posso. Hoje eu posso ser novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser novo homem. Eu posso. Hoje eu posso ser novo homem pelo teu poder. Sim, podemos em ti. Hoje eu posso ser novo homem pelo teu poder renascer. Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Agora só você com a mão no coração, canta. Vem, hoje eu posso ser. Vem, isso. Espírito Santo, com teu poder. Suavemente, com os olhos fechados, ao Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo venha com o poder dele, te transformando, te levantando, para que você possa ser um novo homem, uma nova mulher. Sobra, Espírito Santo, o teu sopro de vida agora. Que possamos ser novos homens, novas mulheres. Possamos ser renascidos em Ti, Espírito Santo. Vai orando e vai sentindo que o Senhor já está te libertando, te curando, tirando do teu coração a tristeza, a angústia, o desânimo. Pessoas abatidas espiritualmente, emocionalmente, vai sentindo o Senhor te fortalecendo. Vai sentindo o Senhor também já com o Espírito Santo enxugando as lágrimas, já das suas dores, das suas decepções. Isso, vai orando no Espírito, não tenha medo. Você que está em casa, vem Espírito Santo, faça a tua obra em nós, faz o teu agir acontecer em nós, Espírito de Deus. Assim como Simeão era cheio do Espírito Santo, que cada um de nós agora possa ser cheio de Ti, Espírito Santo. Que todo medo, toda dor, toda angústia possa ser embora agora pela Tua presença, Espírito Santo, nesta igreja. Isso.
E com a mão no coração, o refrão para terminar. Vem. Isso. Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Para terminar a última vez, vem, você é o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar, fluir em mim. Podemos se sentar. Caríssimos irmãos, uma alegria estar com vocês. Não era para mim estar aqui hoje, mas o padre Henrique está assumindo a paróquia, era o Frei Paulo, mas não pôde. Então, Deus quis que eu esteja aqui com vocês, também abrindo esse Seco de Jericó. Então é uma alegria, porque estamos celebrando uma grande festa. Após 40 dias do Natal, nós celebramos a apresentação do Senhor. E nós somos chamados nesse primeiro dia do Seco de Jericó, no começo deste ano, também a apresentar ao Senhor tudo que nós trazemos no nosso coração. Quem veio apresentar a Jesus alguma situação, levanta a mão bem alto. Todo mundo, não é, gente? É diante do Senhor. Mas é tão bonito, irmãos e irmãs, que José e Maria, eles eram pobres. Não era pé rapado não, mas eram pobres. Mas ele tinha uma riqueza. Qual era a riqueza de José e Maria? Vamos ver quem acerta. Jesus, a maior riqueza. Porque, irmãos e irmãs, a maior riqueza na nossa vida é quando nós compreendemos que nós trazemos Jesus dentro de nós. Isso é maravilhoso, porque Jesus, de fato, Ele vai trazendo na nossa vida o verdadeiro sentido, a verdadeira alegria. Então posso passar por tudo na minha vida, mas se eu tenho Jesus, eu tenho a maior riqueza. Assim é José, assim é Maria. Mas é tão interessante porque todo primogênito era consagrado ao Senhor. Todo, como está no Antigo Testamento. Então José e Maria teve que também obedecer à lei que eles eram obrigados a viver. E apresenta a Jesus, consagra a Jesus, não que ele tinha necessidade, nele nem Nossa Senhora não tinha necessidade, porque Maria é toda santa, Jesus é Deus, mas eles fazem esse processo de consagração para praticar a lei. Nós precisamos também, minha irmã, além de querer ofertar a nossa vida, os nossos pedidos, nós precisamos também renovar na nossa vida a nossa consagração. Tudo que nós temos e somos, nós precisamos em cada Eucaristia consagrar no altar. Assim como o pão e o vinho são oferecidos, são consagrados para quê? Para se transformar no corpo e no sangue de Jesus, nós também somos chamados a viver essa consagração. A começar esse ano de fato, entregando para Jesus a nossa vida. De forma especial o nosso trabalho pastoral, o nosso sim a Deus. Sim, a nossa família, para quê? Para que o nosso trabalho, a nossa consagração, a nossa vida possa ser transformado pelo Senhor. Porque se é consagrado a Deus, irmã, irmã, Deus tem direito de transformar todas as nossas realidades. É como a família. Quem resta pela conversão da família? Levanta a mão. Todo mundo, não é? Mas Jesus, Ele quer converter a sua família muito mais que você. Porque a sua família já é consagrada a Deus, pertence a Deus, mas eu preciso constantemente renovar essa consagração e apresentar também a minha vida para o Senhor. Mas é tão bonito porque nessa oferenda do sacrifício que José e Maria ofereceram no templo, um par de rolas e dois pombinhos. O que significa essa oferta? Gente, é a oferta do pobre. Porque quem é rico ofertava cordeiros, ofertava carneiros, mas Maria e José, eles tinham essa pobreza. Logicamente, não é? Tinha Jesus. Então nós somos chamados talvez nesse início do ano a ofertar para Jesus talvez a nossa pobreza, a nossa fraqueza.
Talvez a nossa limitação, talvez o ano começou, todo mundo pecou férias, mas talvez já tem gente cansada, está desanimada, já cabisbaixa. Então, irmãos e irmãs, talvez o nosso nada, nós temos que aprender a ofertar a Deus. É bonito Santa Teresinha que ela diz: até os meus nadas eu quero ofertar ao Senhor, até os meus nadas eu quero entregar a Jesus. Então Jesus, Ele também quer aceitar, minha irmã. Talvez os nossos 5 pães e 2 peixes, talvez a nossa limitação, talvez a nossa fraqueza, porque isso tudo constitui a nossa vida por inteiro. Então consagrar também é saber apresentar aquilo que nós temos. Talvez temos quase nada, mas Jesus, Ele quer receber. E ainda continuando nessa leitura, é tão belo porque vai aparecer 2 personagens, Simeão e Ana. Eles têm algumas virtudes muito profundas nessa realidade de consagração e de oferta. Primeiro, irmão e irmã, Simeão é um homem cheio do Espírito Santo. Mesmo talvez na nossa fraqueza, nos nossos nadas, nas nossas limitações, o que mais nós precisamos é ser cheio do Espírito Santo. Porque Simeão vai ser um encontro com Jesus, um encontro de salvação, porque o Espírito Santo levou Simeão a ser essa experiência. Então nós precisamos, neste ano de forma especial, pedir, clamar todos os dias, irmãos e irmãs, o Espírito Santo. Porque se não tiver na minha vida a presença poderosa do Espírito Santo, eu irei perder os sinais de Deus. Simeão poderia perder os sinais de Deus. Deus fez uma promessa para ele: Simeão, tu vais encontrar o Salvador antes de você morrer. Deus fez uma promessa. Mas porque Simeão consegue perceber os sinais de Deus? Porque é cheio do Espírito Santo. E nós estamos no começo deste ano, nós estamos pedindo o Espírito Santo, nós estamos clamando o Espírito Santo. Não, minha irmã. Se Simeão não fosse cheio do Espírito Santo, ele olhar para Maria e José, aquele menino, ia ver uma família qualquer. Com certeza naquele ano tinha muitos casais, muitos primogênitos para ser consagrado, mas ele percebeu o sinal de Deus, a presença do Espírito Santo. Então talvez Deus quer esse ano revelar muitos milagres na sua vida, quer realizar muitas promessas, mas talvez você não consegue perceber isso, porque está faltando, está cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, irmãos e irmãs. Então isso é muito sério na nossa vida. Então ele traz essa característica, o homem cheio do Espírito Santo, como está escrito aqui, gente, eu vou ler para vocês, que está falando aqui em Lucas, no capítulo 2, da apresentação. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem é justo e piedoso. Ele é justo e piedoso porque é cheio do Espírito Santo. Esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Então esse ponto na nossa vida é muito importante, minha irmã. E assim como ele esperava a salvação, ele era um homem cheio de esperança, porque continha o Espírito Santo. Talvez você está meio desanimado, talvez você está perdendo a esperança, talvez você está triste, está cansado, está desanimado. Então esse cego de Jericó deve ser para quê? Para Deus renovar na nossa vida essa esperança, pela graça do Espírito Santo. Porque se eu não espero em nada, como eu vou alcançar a salvação? Se eu não espero em nada, como vou perceber os sinais de Deus? Então, além de ele perceber os sinais de Deus pela ação do Espírito Santo, ele esperava, ele tinha esperança. Então você é chamado, irmão e irmã, a renovar no teu coração a esperança. É tão triste quando as pessoas param de sonhar, é tão triste quando as pessoas param de buscar os objetivos, e a pessoa vive aquela vida no preto e no branco, sem expectativa nenhuma, nem de Deus, nem de melhorar na família, nem no trabalho. Minha irmã, Deus, Ele quer colocar esperança no nosso coração. O Espírito Santo quer colocar essa expectativa, essa espera do Senhor. Será que você está nessa expectativa? Será que você consegue ainda impactar por Deus?
pelas maravilhas que Deus quer fazer na sua vida, ou já talvez para você tudo é a mesma coisa, a missa é a mesma coisa, o grupo de oração é a mesma coisa, a igreja é a mesma coisa, nada mais impacta na minha vida, mais nenhuma expectativa, porque talvez você perdeu a esperança. E quando nós perdemos a esperança, o que vem no nosso coração, irmã, uma palavra chamada desânimo. E nós sabemos que o desânimo é a maior armadilha do demônio na nossa vida, é o desânimo, é uma alma desanimada. O que é uma alma desanimada? Uma alma sem Deus, por isso já não sonha, não espera. Deus quer colocar isso no nosso coração, essa esperança, porque é interessante se nós orarmos profundamente. Eu gosto muito de rezar esse mistério, e é o mistério, segundo, é o mistério também da gozosos. Nós rezamos no mistério dos gozosos. O Espírito Santo prometeu que ele ia contemplar a salvação. Simeão já era um homem velho. Talvez essa promessa que Deus fez para Simeão, talvez Deus fez quando ele era jovem. Talvez todos os dias ele ia para o templo e não encontrava a salvação, mas o que acontece? Ele esperava, ele tinha uma constância, ele não desanimava. Então, se ele consegue alcançar a promessa da salvação, se ele consegue segurar Jesus nos seus braços, é porque ele esperou. Mas essa esperança tirou no coração dele uma constância, ele não desanimou. Muita gente quer os milagres de Deus, muita gente quer as graças de Deus, muita gente quer a conversão da família, muita gente quer os prodígios, mas poucos querem saber esperar. Poucos querem ser constantes na oração, como Simeão. Não sou Simeão. Temos esta mulher, Ana, uma viúva, que estava todos os dias no templo, dia e noite, servindo ao Senhor, em oração, em jejum. Que é isso? A constância, a constância, a constância, a constância. Será que nós estamos sendo constantes para esperar as promessas de Deus? Gente, Deus pode fazer milagre, sim ou não? A coisa mais fácil para Deus é fazer milagre. Ele pode fazer assim do nada. Mas Deus espera de mim, de você, essa constância da busca de Deus. Simeão talvez poderia muitas vezes parar: eu não vou mais para o templo, porque eu já vou há um dia, eu vou há um mês, eu vou há um ano, eu vou há 10 anos e nunca acontece, eu não encontro o Salvador. Mas ele perseverou, ele foi constante. E uma pessoa constante é uma pessoa que não desanima. Ela está nesse combate, minha irmã, mas ela não desanima. Talvez passou de janeiro, muitas pessoas deixaram a oração, muitas pessoas esqueceram de Deus, afrouxou, e o desânimo veio, o cansaço veio, vinha a realidade, porque deixou de ser constante, deixou de ter esperança no Senhor, deixou de buscar a oração. E por isso eu me apato, por isso a tristeza, por isso essa arma do demônio, né, que vai colocando a gente para baixo, minha irmã. Mas é na constância todo dia, gente. Eu preciso buscar o Senhor. Senão eu não consigo perceber os milagres e eu não alcanço as promessas que Deus fez para mim. Assim como Deus fez para Simeão, assim como Deus também já colocou no coração de Ana. Mas eles eram constantes. Eles não deixavam que o Espírito Santo esfriasse no coração deles. E nós só podemos ser constantes, minha irmã, na oração. Se eu não rezo, eu não vou ser constante. Se eu não rezo, eu não vou ser cheio do Espírito Santo. Se eu não rezo, eu não vou esperar, eu vou desanimar no meio do caminho. Então é necessário isso, irmãos e irmãs, como Ana, como Simeão. E olha que belo ainda, Simeão fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo Senhor. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo.
Ou seja, além de ser constante, além de encher do Espírito Santo, além de buscar essa oração, esperar, ele deixou ser impelido, ser conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo quer te conduzir também pelos caminhos do Senhor. O Espírito Santo quer levar você, irmão e irmã, para fazer uma profunda experiência de salvação. Fazer uma profunda experiência com Cristo, que muda a nossa vida, que muda a nossa história. Mas eu preciso também ser deixar ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Será que nós estamos também dispostos a essa realidade, minha irmã? Deixar que o Espírito Santo nos conduz nos caminhos do Senhor, nas veredas do Senhor, aquilo que Deus quer de nós. Esse é Simeão, esse é Ana. Eles também trazem uma virtude muito bonita, a fidelidade. Todo dia Ana estava no templo, em oração e em jejum. Todo dia Simeão ia para o templo encontrar o Senhor. A fidelidade. E fidelidade é sinônimo de fé. Irmã, irmã, Deus pede para mim e para você também ser fiel. Ser fiel nessa busca de Deus. Estamos iniciando o ciclo de Jericó. Será que eu vou ser fiel todos os dias? Será que eu vou persistir? Será que eu vou ser fiel na busca do Senhor? Porque a fidelidade, irmãos e irmãs, é fruto de uma fé viva. Eles conseguem contemplar naquele menino Jesus. Eles conseguem olhar para aquele menino, é o Filho de Deus. Será que nós estamos tendo esse olhar de fé? Será que eu posso olhar para a Eucaristia, para o pão consagrado e falar, é Jesus, é o corpo e o sangue do Senhor? Será que eu quero deixar ser tocado por Deus? Essa igreja era para estar cheia. Tem 30%. Porque falta fé, falta fidelidade, falta constância, volta a esperar, volta a buscar o Senhor. E se faltar isso na nossa vida, minha irmã, faltou tudo. Porque se faltar essa constância, essa fidelidade, fruto de uma fé viva, nós não vamos, em vez de estar esperança no nosso coração, esperar as obras de Deus, reconhecer o sinal de Deus, nós iremos tornar, sabe por quê? Pessoas amargas, pessoas pessimistas, pessoas que não permitem que o Espírito Santo seja a alegria do coração, pessoas que vão se abater por qualquer situação que lhe vai acontecer. Irmão, irmã, e vai acontecer conosco tantas situações que a gente não sabe, não desconhece. Mas quem está firme em Deus, nessa constância, nessa fidelidade cheia do Espírito Santo, alcança as promessas. Sabe esperar as demoras de Deus. Porque a fidelidade gera essa fé genuína. Eu vou caminhar mesmo sem ver. Eu vou esperar no Senhor, mesmo eu vou continuar semeando, mesmo se a videira não está fruto, não é como diz o Salmo, eu continuo esperando no Senhor, não importa. Isso, irmão, é uma pessoa de uma fé viva, que gera uma fidelidade no coração. E é bonito que Simeão alcançou a promessa. Olha como ele alcançou a promessa. Pelo menos eu rezo o rosário assim, eu rezo o meu terço. O terço é uma oração meditativa. Eu tento mergulhar naquele mistério. Eu imagino Simeão esperando anos para alcançar essa promessa, mas na fidelidade, todo dia. E por causa da fidelidade, e por ser cheio do Espírito Santo, o que acontece na vida dele? Tomou em seus braços e louvou a Deus neste termo: agora, Senhor, deixai vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra. Ou seja, segundo a vossa promessa. A promessa se cumpriu na vida dele. Deus quer realizar, Deus quer cumprir as palavras dele na sua vida. Mas eu preciso disso, cheio do Espírito Santo, constância, fidelidade, uma fé genuína.
Deus vai fazer, Ele pode, mas há uma necessidade em nós, irmãos e irmãs, para ser constante, para perseverar. Porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparaste ante todos os povos. Ou seja, Ele está contemplando agora os milagres, irmão e irmã, aquilo que Ele ansiava, aquilo que Ele desejava. Olha que bonito, uma pessoa que de fato vive essas virtudes, consegue perceber naquela família a maior riqueza de todos. Deus vai apresentar para você neste ano muitos sinais, muitos milagres, mas você só vai conseguir enxergar se você for uma pessoa cheia do Espírito Santo, constante, fiel. Porque sem fé, quem era Jesus, Maria e José? Era uma família como qualquer outra. É como o cego de Jericó. Deus quer fazer muita coisa. Se você tiver fé verdadeiramente, Deus vai fazer. E se Ele não realizar o milagre do cego de Jericó, você vai continuar perseverando, sendo fiel, sendo constante. Então os olhos dele podem contemplar agora a salvação. A promessa que aconteceu, não do dia para a noite, com muita constância, com muita fidelidade, com muita perseverança, com muita persistência. Mesmo caindo, se levantando, eu vou continuar. Mesmo desanimado, eu vou me animar. Não importa o que aconteça, como diz Santa Teresa, determinada determinação. Eu quero continuar, não importa, determinada determinação no Senhor. E Deus vai fazer, porque Ele é fiel. Mesmo se somos infiéis, Deus continua sendo fiel. Última parte da homilia, a profecia de Simeão. Vou trazer aqui 2 personagens, Maria e Jesus. Nós rezamos esse terço, esse mistério no terço gozoso, não é, gente? Mas na verdade, era para ser o terço doloroso. Tem 2 promessas de cruz. Na profecia de Simeão, primeiro para Jesus. Simeão abençoou e disse a Maria, sua mãe. Jesus e Maria entram na história para me terminar. Eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradição, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações. Jesus faz esse sinal de contradição. E meu irmão, Jesus passou por um caminho de sofrimento, de dor, de cruz, de morte, de kenosis. Basta você olhar o Evangelho de Nosso Senhor. Mas Jesus, Ele trouxe no coração uma fidelidade inabalável. Mesmo no Getsemane, Ele fala: Pai, se é possível, afasta esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus alcançou a ressurreição. O que significa isso, minha irmã? Para mim também ser constante, esperar, perseverar, eu preciso também passar por esse caminho de Cristo. Esse caminho também de cruz. E agora a Virgem Maria. E uma espada transpassará a tua alma. A espada de dor. Aqui a Virgem Maria já faz essa experiência da dor. Por isso a Virgem Maria que traz as 7 espadas de dor, as 7 dores do coração da Virgem Maria. E Maria, como ninguém outra criatura, minha irmã, ela permaneceu fiel na fidelidade, na constância. E ela alcançou sim as promessas do Senhor, não só em gerar o seu filho, o filho bendito de Deus, mas no alto da cruz a Virgem Maria recebe também a maternidade divina, a maternidade dos filhos da igreja, se torna mãe da igreja. Mas Maria teve que ser fiel todo dia, na sua fidelidade cotidiana, diante de tanto desafio de cuidar de ser mãe de Jesus. Porque eu estou falando isso, minha irmã, porque é muito bom, muito bonito a gente querer olhar só para as bênçãos, os milagres. Mas nós também temos que passar por esse caminho.
Aí sim, nós iremos o que vai ser a profecia do Simeão: meus olhos viram a vossa salvação. E nesse caminho Deus, Ele quer manifestar a salvação na nossa vida. Deus quer manifestar a graça dEle em nós, irmã, irmã, como Ele fez com a Virgem Maria, com Simeão e com Ana. Glória para o seu povo de Israel. Deus, Ele vai manifestar a glória, Ele quer manifestar a glória. Mas eu preciso entender esse caminho, permanecendo nele constantemente. Assim, gente, a gente vai de fato entender essa profecia, entender essa apresentação do Senhor, entender que também nós somos consagrados em Jesus, nós somos ofertados em Jesus, mas para viver essa fidelidade, para viver essa presença forte e poderosa do Espírito Santo. E quem pode fazer isso, gente? Aí você? Quem pode realizar isso em nós? Somente o Espírito Santo. Vamos ficar em pé neste momento? Se coloque diante do Senhor. Olhe para o altar neste momento. Estenda sua mão para o altar. Olhe para o altar. Não sei se você sabe disso, mas o sacerdote, você também se consagra no pão e no vinho. Toda a sua vida, seu trabalho, sua família, suas dores, suas alegrias, a sua enfermidade, tudo é consagrado. Então agora, com os teus braços abertos, apresente a Jesus a tua vida no altar. Tudo que você é, o seu coração, a sua pessoa, a sua vocação. Você que é pai, você que é mãe, você que é criança, você que é jovem, apresente ao Senhor a sua vida primeiro. Sim, apresente a tua família, apresente os seus. Apresente as alegrias, apresente as graças ao Senhor. Mas nesse momento talvez está passando por um momento muito difícil. Apresente no altar neste momento, talvez esse desânimo no teu coração, essa dor, essa enfermidade. Talvez são situações em casa muito difíceis. É filho, é filha. Apresente a Jesus. Você que está em casa também, apresente no altar neste momento. Talvez está voltando fé para você. Talvez você não espera mais, você não sonha mais. Deus quer realizar o novo na tua vida. Assim como Deus realizou o novo na vida de Simeão, Deus tem um novo para você. Deus tem novidade para você, novidade do céu. E permita que nesse momento o Espírito Santo de Deus possa abrir os teus olhos espirituais, possa abrir teu ouvido, o teu sentido interior da fé, para compreender que eu preciso ser constante, para compreender que eu preciso perseverar, que eu preciso ser fiel. Então permita que o Espírito Santo neste momento vai te levantando da prostração. É isso que eu peço, Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo. Tu que nos somos consagrados em Ti, Espírito. Tu que nos consagra ao Pai e ao Filho. Ó Espírito Santo, vem nos renova em nossa consagração. Isso, entrega para o Senhor. Conforme você entrega, Deus está tirando a dor do seu coração já. Deus está tirando o desânimo, a tristeza, a angústia. Com o teu oferto, Deus tira, mas com o teu oferto com o coração. Ó Espírito Santo, vem sobre cada um de nós. Entrega, talvez se a tua cruz está pesada demais. Oferta a tua cruz ao Senhor. E nesse ato de fé, de ofertar a Deus, sinta o Espírito Santo colocando confiança. Deus está nos levantando nesta noite.
É o Espírito Santo de Deus. Entrega essa pessoa que você veio para rezar nesse seco Jericó. Essa pessoa que está num caminho longe de Deus, está na cachaça, está até com cirrose. Deus está mostrando agora. Consagra essa pessoa ao altar do Senhor, ao Espírito Santo, para que liberte desse vício. Você que tem alergias na pele, entrega para Jesus essa alergia na pele que causa essa irritação. O Espírito Santo agora está te tocando nisso. Ó Espírito Santo, vem sobre nós. Não há nada igual. Canta, igreja. Não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais puro amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Sinta a presença de Deus na tua vida, do Espírito Santo, do amor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração ser-nos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração ser-nos inundados por tua glória, Senhor. Vem, Espírito Santo, seja bem-vindo, Espírito Eu Santo. quero ser inundado. Vem sobre nós. Sim, eu desejo. Minha alma clama a ti. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Oh, vem Espírito Santo, vem. Diga. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, oh, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Erga as tuas mãos, erga a sua voz nessa hora, diga: Santo Espírito, és bem-vindo. Diga: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração ser-nos inundados por
tua glória. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Fala ao Espírito Santo, minha irmã, seja bem-vindo em minha vida. Vai orando, Deus está transformando situações, Deus está transformando realidades. Pessoas aqui com dificuldade de relacionamento, no trabalho, em casa, com pessoas. O Espírito Santo está derrubando este muro de incompreensão, de briga, de disputa, de mau entendimento, seja em família, seja em trabalho. Vem, Espírito de Deus, vai orando, ore com autoridade, igreja. Ore na unção do Espírito Santo. Isso, vai sentindo o Espírito Santo também já te levantando nesta noite, levantando muitos de nós que estava triste, abatido, desanimado. Você estava sendo oprimido pelos problemas, pela dor. Deus te coloca de pé nesta noite. O Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo. Manifesta a tua glória, Jesus. Os meus olhos querem contemplar a tua glória, a tua salvação, Jesus. Por isso vem realizando milagres, prodígios, Senhor. Que esta semana seja uma semana de milagres nessa paróquia, de graças, de bênçãos, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Louve a Deus, minha irmã. Entoie um hino de louvor, como o velho Simeão entoie um hino de louvor, de gratidão. Entoie um hino de júbilo na presença do Senhor. Obrigado, Senhor. Eu quero já te louvar, eu quero te bendizer pelas graças sendo derramada em minha vida, Senhor, sendo derramado na vida dos nossos filhos e filhas. Obrigado, porque os meus olhos podem contemplar a tua salvação, os meus olhos podem contemplar a vossa glória, Jesus. Obrigado, obrigado, Espírito Santo. Terminamos, vem, Espírito Santo, seja bem-vindo. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, ser luz inundados por tua glória. Santo Espírito, tu és bem-vindo, Deus. Vem inundar, vem encher, deixe até transbordar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Quem tomou posse, quem tem visão espiritual, palmas para Jesus. Ao Espírito Santo, você que entendeu, você que compreendeu, obrigado, Jesus. Bendito seja, Senhor.